Nesse vídeo eu vou te mostrar como que você consegue fazer um orçamento de buffet. Você que é profissional envolvido com buffet e tem dúvidas na sua precificação, essa planilha deve te ajudar. Com ela nós vamos ver como você sai das premissas, ou seja, do que vai compor aquele evento, para essa informação, o valor final de venda, detalhado inclusive por pessoas, e detalhada essa quantidade por cada um dos tipos de custo. Caso você se interesse por esse material, ele está disponível para aquisição no link aqui na descrição do vídeo. Para a gente conseguir chegar nessa visão de quanto que você tem que cobrar, qual que vai ser o seu resultado líquido e quanto que você vai gastar por frente de custo do seu evento, nós precisamos entrar com os dados na planilha. A planilha começa com a informação de custos variáveis que você pode ter no evento. Quando eu digo custos variáveis, são aqueles custos que variam de acordo com o número de pessoas. Então você vai ter que inserir o nome do custo, a quantidade de pessoas que você precisa ter para um desse aqui e quanto que custa para você ter um desse aqui. Então vou pegar como exemplo o garçom. Eu coloquei o garçom e eu digo que eu preciso ter um garçom a cada 10 pessoas. Então quando eu informar o número de pessoas, eu calculo quantos garçons eu vou precisar. E aí cada garçom vai me custar R$500. Você coloca as coisas que vão variar de acordo com o número de convidados nessa planilha aqui. Ainda não é a informação do evento, aqui é um cadastro que você vai fazer, você vai deixar isso aqui tudo pronto, e quando você for fazer o orçamento de um evento em especial, você chama essas informações para compor o seu evento, como eu vou te mostrar mais para frente. Da mesma forma dos custos que variam de acordo com o número de pessoas, nós temos os custos que são fixos e que geralmente não tem uma regra ligado à quantidade de pessoas. É aquele valor e ponto. Como, por exemplo, o aluguel do espaço, uma hostess, o segurança, o sistema de som. Então, são informações que não vão variar conforme você tiver mais pessoas. É claro que o aluguel do espaço precisa ser maior, a quantidade de seguranças vai ter que ser maior, mas são informações que dependem menos da quantidade de pessoas e você vai colocar nessa aba. Mais uma vez, aqui você vai cadastrar tudo o que pode ter no seu evento e depois você vai escolher esse evento em especial, o que vai ter. Depois nós vamos trazer informações de consumo de comida. E aqui nós quebramos em duas frentes. Primeiro, os itens que não são carnes e depois os itens que são carnes, as proteínas, que são geralmente de custo mais elevado e a gente vai fazer uma análise à parte. Os itens que não são carnes, você vai ter que colocar o nome do item, é que eu estou agrupando em salada, acompanhamento e sobremesa. Então nós chegamos com a possibilidade de colocar até 10 desses itens. Você tem que colocar quanto que custa para você por quilo desse item e qual que é o consumo unitário por pessoa. Então, por exemplo, a salada me custa R$15 e eu estimo que cada pessoa vai comer 250 gramas. Você coloca o consumo em gramas aqui na frente do item. Essa informação é importante porque para precificar a gente precisa ter essa estimativa de consumo. E caso você não tenha, é importante que você comece a pegar dados para estimar esse valor e a planilha fazer o cálculo dela. Depois nós vamos para as carnes fazer a separação em dois tipos de informações. Primeiro, você vai poder colocar até 10 padrões de consumo. Então, enquanto aqui nos itens que não são carnes, que são um pouquinho mais baratos, nós colocamos o valor do consumo uma vez só, aqui você pode colocar até 10 deles. Eu coloquei um menor, que é o consumo um pouco mais tranquilo, de 200 gramas por pessoa, depois um de 250, um de 300, um de 400. Isso aqui vai dar para você uma visão interessante de poder mudar rapidamente esses consumos e ver qual que é o preço final que a planilha indica, para você ver o quão variável pode ser o seu preço de acordo com o consumo das carnes. Então essa é a primeira informação. Você cadastra os padrões de consumo e depois você vai escolher um desses padrões para fazer as simulações de preço. E depois nós entramos efetivamente na parte onde você vai escolher as carnes. E aqui você vai cadastrar modalidades. Perceba que eu tenho até 6 modalidades para cadastrar. A primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e a sexta. Você vai entrar com 10 no máximo tipos de carne aqui, vai informar o custo por quilo dessa carne e vai para cada modalidade combinar essas carnes percentualmente, de forma que o total dê 100 aqui embaixo. Então, por exemplo, a modalidade 1 é só bovino. A modalidade 2 é 80% bovino e 20% frango. A 3, 50% bovino, 25% peixe e 25% frango. Então você vai combinando as modalidades percentualmente para que você tenha, na hora de precificar, algumas opções para apresentar para o seu cliente. Então, olha, o preço quando é só carne vai ficar tanto,
carne bovina, né, no caso. Caso você tenha bovina e frango, vai ser tanto, e aí você não precisa falar que é 80% bovina e 20% frango, isso aqui você vai estimar do seu histórico de consumo para você disponibilizar isso, porque as pessoas vão seguir esse percentual que você está colocando. Então, nós cadastramos alguns padrões e com base nesses padrões nós temos precificações diferentes para apresentar para o nosso cliente. Depois nós começamos a precificação de fato para esse evento que você vai fazer. Então, até agora, eram informações que você cadastraria de forma prévia para todos os eventos que você tiver. Agora nós vamos falar de um evento específico. Então, no caso, você vai ter que entrar com esses dados que estão aqui na tela para que a planilha consiga fazer a precificação. Primeiro, quantas pessoas vão participar? Eu vou colocar aqui, por exemplo, 150. Você informa a quantidade de pessoas que você vai ter para esse evento. Depois você vai ter que escolher o padrão de carne. Então, lembra que você inseriu aqui 4 padrões, você podia colocar até 10, de consumo? Aqui você vai escolher qual deles você quer. Eu posso escolher entre o 1, que é 200 gramas, o 2, o 3 e o 4. Eu vou colocar um 3 porque ele é um pouquinho mais moderado, 300 gramas de carne por pessoa, já é uma quantidade adequada, mas você pode ir mudando aqui e vendo como isso impacta o seu preço final. Outra coisa é a modalidade. Você lembra que nós cadastramos aqui 4 modalidades e você pode escolher qual você vai apresentar para o seu cliente. Se é 100% bovino, se vai ser 80% bovino ou 20% frango. Você escolhe a modalidade aqui e ela já te traz qual que é a composição da modalidade que você tinha colocado. Eu vou seguir, nesse caso, com essa aqui. Vou colocar 50% bovino, 25% peixe e 25% frango. Depois você vai inserir a margem de lucro desejada. Se você, por exemplo, colocar se o preço calculado final for de 10 mil e você quer lucrar 2 mil, por exemplo, ou seja, 20%, você tem que inserir a margem de lucro desejada de 20%, porque eu vou chegar no preço de venda levando em conta isso aqui. Então, a primeira informação que você coloca. E depois você tem que colocar os percentuais que impactam a sua receita. Ou seja, você vai vender a 30 mil, por exemplo, o evento. Quais são as taxas que você tem em cima desses 30 mil? Eu coloquei aqui um percentual de imposto, supondo que você está no Simples. Coloquei taxa de cartão. Coisas que vão impactar percentualmente o valor de venda. Você tem que colocar aqui para eu levar em conta isso também na precificação para você não perder esse dinheiro. E aí depois nós temos a entrada de informações. Então primeiro, aqui é o cálculo do consumo, você não vai mexer em nada. De acordo com o que você colocou de cadastro de itens ex carne, ele coloca 150 pessoas e faz o cálculo de custo para você conseguir operacionalizar esses acompanhamentos, salada, sobremesa e tudo mais. Aqui vai ter o consumo total em quilos para você se programar e quanto você vai gastar já calculado de acordo com o número de pessoas. Depois nós temos também a mesma coisa, só que com carne. Se você escolheu aquele cenário onde é 300 gramas por pessoa e ele já faz o cálculo para cada tipo de carne que está aqui. Então você automaticamente já tem a informação, já sabe quanto você tem que comprar, já sabe qual que é o custo que você vai ter. Custo este, inclusive, que eu vou usar na precificação. Então todas essas informações vão te ser úteis. Você pode depois entrar em mais detalhes quando você tiver esse material. Depois nós vamos escolher os itens que são chamados de variáveis, conforme eu te expliquei antes. Você vai escolher, selecionando os itens cadastrados nessa caixinha, quais são os itens que participarão desse evento. Você lembra que você cadastrou as informações aqui, você trouxe as premissas de cálculo e eu vou usar essas premissas para, a partir da composição desse evento, calcular qual que é o custo que a gente vai ter. Então você seleciona aqui, por exemplo, o garçom, você seleciona a mesa, você vai selecionando as coisas, né? Eu vou colocar um outro aqui para você ver em tempo real como funciona, o guardanapo. Então conforme eu seleciono aqui, ele já faz todo o cálculo para mim e coloca o custo também no meu evento. Ele simplesmente calcula quantas pessoas vão ter, qual que é a quantidade que você precisa para ter um daquele item e calcula por base do custo que você apresentou lá atrás, qual que é o custo total que você vai ter. Então basta escolher os itens aqui. E aqui tem uma coisa que é interessante também. Eu te trago a possibilidade de você informar a quantidade manual. Ou seja, por exemplo, o garçom tem 150, é 1 a cada 10, então você precisaria de 15. Olha a quantidade dimensionada aqui, 15. Mas você fala, não, nesse caso aqui eu vou seguir uma regra à parte que não é aquela que eu informei. Eu quero a quantidade manual de 18. Se você colocar 18 aqui, vai valer o 18. Então ele não usa mais o 15, ele usa o 18 e é essa informação que ele vai
usar para dimensionar. Caso você queira fazer algum ajuste manual, é nessa célula em branco que você tem que fazer. Depois nós entramos nos custos fixos. São aqueles custos que eu já tinha te falado que não vai variar de acordo com o número de pessoas. Mesma regrinha, seleciona aqui na caixinha aqueles itens que você cadastrou. A planilha já vai trazer o custo unitário aqui. Você vai informar a quantidade manual, caso você queira mais do que um, né? A planilha ela vai trazer naturalmente a informação que você cadastrou, mas caso você queira mais, você altera aqui. E aí depois você pode também mudar o custo. Lá você tinha informado um custo de 500 para essa aqui, eu vou falar que é 600, por exemplo. Ele altera essa informação, coloca o cálculo aqui para mim e a partir disso ele soma o total de custo fixo. E aí por fim nós entramos na última etapa de informação e dimensionamento de custos, que é rateio de outros custos da operação. Veja bem, até então a gente estava falando de custos que envolviam aquele evento específico. Então imagina, você vai fazer um casamento, por exemplo, e todos os custos que a gente falou agora, consumo de item que não é carne, consumo de carne, custos variáveis, custos fixos, é tudo em relação ao evento. Só que pensa o seguinte, você vai fazer 4 eventos como esse no mês, e esse é um dos 4. Esse evento, ele tem que dar o resultado para cobrir todos os custos envolvidos, que eram essas abas aqui que a gente tinha falado, e também uma parte dos custos que você tem na sua operação normal. Então imagina o seguinte, você vai ter fora do evento o seu prolabore, você vai ter gasto de energia do escritório, você vai ter que ter o gasto de uma telefonista, talvez para fazer cotação, você vai ter o gasto do contador para cuidar da papelada para você. Tudo isso é custo da sua operação e esse custo precisa ser rateado em cada evento que você for fazer. Então como que você vai levar isso em conta no preço? E você precisa levar isso em conta no preço. Senão depois todo o lucro que você acha que você vai ter, você vai estar perdendo porque você não fez essa lição de casa. Como que você faz? Você vai colocar o nome do custo aqui nessa coluna, como por exemplo, prolabore. Você vai colocar quanto que esse custo vale para você, ou seja, eu tenho um custo efetivo total de 5 mil com essa linha. E depois você vai informar o percentual de rateio. Ou seja, nesse evento eu quero pagar 25% desse custo total. Aqui eu estou supondo que eu tenho 4 eventos mais ou menos da mesma magnitude. Se eu tivesse 3 eventos, eu colocaria igual a 1 sobre 3 aqui, ó, para dar 1/3, porque aí em cada evento eu pegaria 1/3. Se eu tivesse 8, eu colocaria 1/8, 1 sobre 8, 12,5%. Então em cada evento você tem que informar o percentual de rateio que você quer. É claro que você não vai dividir com o mesmo percentual de rateio, 2 eventos de magnitude totalmente diferente. Então vai muito do seu feeling. Você tem que ter um controlinho aí para saber quanto desse custo você já rateou nos eventos que você fez no mês, para que você não saia perdendo depois de imaginar que você teria um determinado lucro. E aí, com tudo isso colocado, nós chegamos nessa tela aqui, que é aquela primeira que eu tinha te informado. Ele vai resumir para você o custo sem as carnes e o custo das carnes, ou seja, a soma especificamente do buffet. Depois os custos variáveis, custos fixos, custos indiretos, que são esses custos de rateio, eu chamo ele de indiretos, está somado aqui. As taxas que você informou estão dando 15,8% e a margem que você pediu está dando 20%. E aí com todas essas informações eu chego que o valor do buffet você tem que vender a 66 mil. E por pessoa, quando eu divido pela quantidade de 150, eu chego em 443 por pessoa. Tenha muito cuidado ao passar esse valor por pessoa, porque ele pode variar de acordo com a sua estrutura fixa. Mas aqui é só uma informação para você ter em mente, caso você tenha uma meta de preço por pessoa. Como se comporta esses 66 mil desde o momento que eu recebo o pagamento do meu cliente até o momento que eu guardo o resultado líquido no bolso? Olha só, aqui do lado tem um pequeno detalhamento em DRE. Você tem a receita de 66 mil, que é o quanto que você ganha, que é 100% do valor. Depois as taxas vão ser de 10 mil, é aquele 15,8 que você falou, de imposto, de maquininha, taxa de cartão, tá dando 15,8, vai dar 10 mil. Depois custos variáveis, 32 mil. Consumo sem ser carnes, 1.500, consumo de carne, 1.700 praticamente. Custo fixo 4.500 e custos indiretos 3.000. Se você somar isso aqui, vai sobrar 13 mil, que é o resultado da última linha, que é 20%, exatamente o que você pediu. Conforme você for alterando, por exemplo, eu quero uma margem de 25%, vai aumentar o valor que você tem que vender, vai ter que vender a 72 para sobrar 25%. Eu quero um consumo diferente, está dando 72 mil aqui, e eu quero um consumo de 400 gramas de carne por pessoa e só bovino, o cliente quis. Vai mudar o valor um pouquinho, 73 mil, mas vai mudar. Não vai sair do seu lucro, vai sair da precificação. Então, aqui nós temos uma precificação completa de buffet.
exatamente o que você precisa para conseguir passar uma precificação adequada, com preço saudável e tranquilo, com esse material muito rico que pode ser seu por meio do link que está aqui na descrição do vídeo. Caso você tenha tido interesse, não perca a oportunidade, porque é um material excelente e rico que vai te dar a segurança que o seu negócio precisa. Nós nos vemos por aí e até mais!